João 21, a partir do verso 1. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler vários versos, eu vou ler até o verso 18. E eu queria que você prestasse bastante atenção, apesar de ser um texto grande, é o único que eu vou ler hoje de manhã. E eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus, amém? Quem está comigo, diga aleluia. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Eu vou parar por aqui. Olha que texto tremendo, texto em que ninguém menos do que o apóstolo Pedro, um personagem muito importante ali para a igreja primitiva e muito importante para a igreja do Senhor Jesus, ele foi restaurado e reconciliado com Deus. Uma passagem rica que nos ensina princípios tremendos, não só sobre Pedro, mas sobre as nossas vidas com o Senhor. Um pouco de contexto: a Bíblia fala que antes de Jesus ser entregue, antes dele ser crucificado, ele no momento com seus discípulos mais próximos, os 12 que estavam com ele revela um pouco do que iria acontecer, ainda que os discípulos tinham dificuldade de entender no momento. Isso sempre acontece na vida cristã. Muitas vezes Deus revela um propósito que é muito maior do que nós podemos entender. E Jesus começa a dizer a eles, e fala que em breve o Filho do Homem seria entregue. Até aqui todos entendiam o que Jesus estava falando. Seria entregue ali na mão dos religiosos, na mão dos fariseus, na mão dos romanos.
E Jesus dá mais informação e diz: o Filho do Homem vai ser entregue e vocês irão dispersar. Em outras palavras, por um momento vocês irão me deixar. A Bíblia fala que aí a personalidade de Pedro aparece na história. Segundo os estudiosos, Pedro seria ali o mais velho dos discípulos, provavelmente o único acima de 21 anos. Todos os discípulos eram muito jovens. Pedro vira para os discípulos, vira para Jesus, cheio de ímpeto ali, e diz assim para o Senhor: Senhor, ainda que todos esses te neguem, todavia eu não te deixarei. E Jesus o ama. Jesus vira para ele, ainda que Jesus o amava, Jesus é a verdade e a vida, ele sempre nos fala o que precisamos ouvir, não só aquilo que queremos ouvir. Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro não se faz por satisfeito. Ele mais uma vez refuta Jesus e diz: não, eu jamais te deixarei, ainda que todos esses aqui te deixem, eu não vou te deixar. Se nós acelerarmos ali as cenas, pouco tempo depois, a Bíblia fala que Jesus é traído, Jesus é entregue, e a Bíblia fala que Jesus é levado ali na casa ali do principal dos sacerdotes. A Bíblia fala que Pedro teve coragem. Desde então, muitas pessoas desdenham de Pedro, mas ninguém pode falar que ele não tentou, ele tentou. A Bíblia fala que só Pedro e mais um discípulo seguiu Jesus até o lugar ali onde ele seria julgado. Os discípulos, no momento que Jesus foi traído, eles fugiram, temendo pela própria vida. Mas a Bíblia fala que Pedro, ele seguiu Jesus. Ele foi ali à casa do sumo sacerdote. Mas o texto coloca uma informação muito importante, muito significante, que nos revela o porquê do resultado que Pedro teve. A Bíblia fala que Pedro foi seguir a Jesus, mas ele seguiu Jesus a uma distância. Ele seguiu Jesus de longe. Olha que interessante, porque nós sabemos que lá na frente ele traiu Jesus. E isso nos prega uma mensagem, porque de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos seguir Jesus de longe. Nós não devemos seguir Jesus a uma distância. Deus não quer admiradores e fãs que olham Ele de longe. Pelo contrário, Ele pagou um alto preço para que você fosse feito filho de Deus, para que você seguisse Ele de perto, para que você tivesse proximidade, relacionamento, intimidade. A Bíblia fala que Ele segue Jesus de longe. E enquanto Ele estava ali no pátio da casa do principal, ali dos sacerdotes, o jeito de Pedro era diferente, a fala dele era diferente. Afinal de contas, ele estava seguindo a Jesus, ele andou com Jesus por 3 anos. O sotaque de Pedro era diferente. A grande maioria dos discípulos, 11, exceto um, não eram galileus. Jesus era tido como galileu, Pedro falava como galileu. A maneira que ele se portava, se comportava, era diferente dos outros. Isso acontece até hoje. Quando nós seguimos a Jesus, o nosso comportamento muda. Quando nós temos relacionamento com Deus, a nossa maneira de falar, de agir, de reagir, de se portar muda. A nossa maneira de celebrar, de festejar, nós somos diferentes. E a Bíblia fala que isso foi reconhecido ali diante das pessoas que estavam ali, e começaram a indagar, a perguntar, a questionar Pedro. Você era um daqueles, você pertence a eles. E por 3 vezes, a Bíblia fala que Pedro negou a Jesus. De uma maneira ruim, de uma maneira vergonhosa. Talvez, naturalmente falando, no momento que Jesus mais precisou, Pedro negou a Jesus, conforme a palavra que Jesus tinha pronunciado. E a Bíblia fala que na 3ª vez
que Pedro negou a Jesus, o galo cantou. Aí caiu a ficha. Pedro se lembrou das palavras do mestre, que a Bíblia fala que ele sai, ele se retira, ele se isola e ele chora amargamente. Se nós acelerarmos ali as cenas, 3 dias depois da crucificação, a Bíblia fala que Jesus vence a morte, ele ressuscita, vencendo a morte e o inferno de uma vez por todas. Ele se apresenta por 2 vezes aos discípulos, que reconhecem que ele havia ressuscitado. Só que depois de tudo aquilo, Pedro ainda se lembrava daquela noite que ele traiu a Jesus. Pedro se lembrava que ele tinha jurado que seguiria Jesus até o fim. Ao contrário dos outros, ele seria diferente, e ele não abandonaria o Senhor. Mas na noite que Jesus precisou, ele traiu o mestre por 3 vezes. Carregando aquela amargura, aquela tristeza, aquela frustração. Os dias se passam, e a Bíblia fala que Pedro toma uma decisão. Ele chama alguns dos discípulos que estavam com ele, e ele diz assim: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha antiga vida, eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes de Cristo, porque depois de 3 anos com o Senhor, eu tentei e eu falhei. Eu achei que ia dar certo, eu vi tanto milagre acontecer, mas eu pisei na bola. Eu não sirvo mais para isso, eu não sirvo para essa vida, eu vou pescar. A Bíblia fala que eles vão ali para a região de costume, eles vão ali para o mar da Galileia, e numa noite, ele e mais 6 dos discípulos de Jesus, ele no mar da Galileia, eles tentam pescar mais uma vez. E a Bíblia fala que numa noite inteira tentando pegar peixe, eles não conseguem pegar nada. Pensa nos sentimentos aí que estavam no coração de Pedro. Ele tinha tentado ser discípulo de Jesus, mas tinha pisado na bola. Agora ele tentou ser pescador de peixe mais uma vez e não tinha pegado nada. Talvez o choro de amargura agora era mais grave do que a da noite da traição. Depois de uma noite de escassez, de decepção, de frustração, a Bíblia fala que o sol nasce mais uma vez. Amanhã vem e eles olham para a praia e escutam uma voz. Eles escutam a voz do mestre. Eles escutam alguém dizendo assim: ó, tem algo para comer? Vocês pegaram alguma coisa? Eles dizem não. Aí Jesus vira para eles: ó, lancem a rede para o lado direito do barco. E eles, sem entender direito, sem titubear, eles lançam a rede e de repente pegam uma quantidade de peixes enorme. As redes se enchem mais uma vez, e João, talvez ele caia a ficha ali, o discípulo a quem Jesus amava, segundo os relatos de João, ele diz assim para Pedro: é o mestre. E a Bíblia fala que Pedro, ele põe a vestimenta que ele tinha tirado, já tinha se despido. A Bíblia fala que ele sai nadando, ele vai rápido, e ele vai até onde Jesus estava. E quando ele chega lá, o café da manhã estava pronto. Ele vê que já tinha peixes ali, pães sobre brasa. Pensa bem, aquilo que eles estavam tentando buscar uma noite inteira sem êxito, já estava lá aos pés de Jesus. Eles encontraram em Jesus. E a Bíblia fala que os discípulos vieram, trouxeram aquela imensa quantidade de peixes. Primeira lição que eu gostaria de enfatizar nessa manhã, eu comecei a falar isso no culto das 8 da manhã. Primeira lição que nós aprendemos com a restauração de Pedro, presta bem atenção: sempre existe uma amanhã. Sempre existe uma manhã. Não importa quão fria, quão escura tenha sido as suas noites, sempre existe uma manhã. E a palavra de Deus nos promete que o choro pode durar uma noite inteira, mas Jesus está lá de manhã, mas a alegria vem pela manhã.
Sempre existe uma amanhã. Quando Deus criou céus e terras, Ele estabeleceu leis naturais, leis físicas, de tal modo que a terra ia girar em torno de si, a terra ia girar em torno do sol. De acordo com toda essa física, sempre haveriam dias e sempre haveriam noites, desde lá da fundação do mundo, antes de Deus te criar. E não pensa que Deus não tinha você em mente, porque a Bíblia nos ensina que antes da criação do mundo, Deus pensou em você e Deus te escolheu. Você não é fruto aí de pensamentos do século 21, não. Milhares de anos atrás, Deus já tinha você em mente, Deus já tinha a sua vida em mente, e Deus havia te escolhido. E a Bíblia fala, e nós aprendemos através do mundo natural aí, é importante saber disso, porque a Bíblia nos ensina que os céus proclamam a glória a natureza, o mundo criado nos proclama algo, nos prega uma mensagem, a mensagem da palavra do Senhor. Desde lá da criação do mundo, Deus já havia estabelecido que sempre haveria dia e sempre haveria noite. Durante o curso da história, até os dias de hoje, nós aprendemos que dia representa momentos bons e noites representam momentos difíceis. A natureza já está nos pregando uma mensagem. Deus já havia determinado isso. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus mesmo, ele nos ensina lá no Sermão da Montanha, que Deus permite com que a chuva caia sobre justo e injusto. Em outras palavras, todos nós, servos de Deus ou não, vamos passar pelas noites. Vamos passar por dificuldades. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos o quê? Mas presta atenção em nome de Jesus. Deus estabeleceu leis físicas e naturais para que as suas noites jamais fossem eternas. Você pode não estar vendo e percebendo aqui na terra, mas Deus estabeleceu que a terra ia girar em torno de si. E ela ia girar em torno do sol, de tal modo que devido a essa lei que Deus estabeleceu, a sua noite sempre chegaria a um fim. A sua noite sempre teria início, meio e fim. Não importa o quão fria, o quão escura seja a sua noite. Você pode não estar percebendo, mas Deus está trabalhando nos bastidores. A terra está movendo, céus e terras estão movendo. Sempre existe uma amanhã. As suas noites não pegaram Deus de surpresa, Ele sabia cada noite que você ia enfrentar. O salmista nos ensina que os nossos dias já foram contados pelo Senhor. A sua noite pode ter pego você de surpresa, mas Deus já sabia que você iria enfrentar. Elas não surpreenderam a Deus. E Ele já tinha determinado que a solução para a sua noite seria o nascer do sol. Ele já determinou, Ele já proveu a solução para cada noite que você enfrentar. Agora, no caso de Pedro, nós aprendemos também que noite representa também momentos de erro, ou noites que enfrentamos frutos das nossas decisões erradas. Pedro tinha se metido naquela noite por decisões erradas, por escolhas. Na noite que Jesus mais precisou, foi a que mais ele decepcionou. Uma noite de frustração, de erro. Ele tinha decidido voltar para trás. Pensa, o apóstolo Pedro. Não estamos falando de Judas não, estamos falando do apóstolo Pedro, poxa vida. Alguém que era respeitado e alguém que lá depois foi usado para curar, para fazer sinal, para fazer paralítico andar, cego ver. Ele estava numa noite fruto das suas escolhas erradas. Ele estava frustrado, decepcionado, fruto das suas próprias decisões. Mas até para essas noites, Jesus estava lá pela manhã. Jesus estava lá para o redimir,
para o transformar, para o restaurar. Porque não importa o quão grandes sejam os seus erros, eles jamais serão maiores do que o amor que Deus tem por você. Não importa o quão distante você esteja de Deus, a distância não é maior que o amor que Deus tem por você. Talvez seja pensando nisso que Davi escreve lá em Salmos. Ele diz assim: para onde eu esconderei da tua face? Para onde eu me esconderei da tua presença? De noite o Senhor está lá, de manhã o Senhor também está lá. Se o abismo se encontra lá na minha cama, ainda assim o Senhor está lá. Porque Deus te ama tanto que Ele jamais vai desistir de você. Ele jamais vai desistir de você. Interessante que se você voltar aí o filme lá para trás, 3 anos atrás, quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez, ele só tinha ouvido falar de Jesus através do seu irmão André, que era discípulo de João Batista. A Bíblia fala que ele estava tentando pescar, porque até então ele era só pescador de peixe. Mas na noite não tinha peixe, o mar não estava para peixe. Ele tentou uma noite inteira sem êxito. E quando chegou amanhã, o que aconteceu? Jesus estava lá. E de manhã a Bíblia fala que na primeira vez Jesus pede para usar o barco dele. Ele mais do que depressa, ele permite. Jesus usa o barco dele para pregar lá a mensagem, para alcançar uma multidão. Aí depois Jesus fala para ele: Pedro, vai lá onde as águas são mais fundas e lança a sua rede. E a Bíblia fala que ele lançou e pegou uma pesca milagrosa. Uma pesca tão grande que precisou de muitos barcos ali para ajudar a trazer os peixes. Eles foram tentar pegar os peixes e as redes rasgaram de tanto peso que tinha ali nas redes. E ali na primeira vez que Pedro encontra com o Senhor vê ele tão maravilhado. Pedro se prostra e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz assim para Pedro, Pedro, vem, me segue, porque até então você era pescador de peixe, mas eu não te chamei para ser pescador de peixes, eu vou fazer você um grande pescador de homens, vem, me segue. E a Bíblia fala que mais do que depressa, Pedro deixou as redes, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Passa 3 anos vivendo com o Senhor, mas na noite que Jesus precisava, ele traiu a Jesus. Passa um tempo, ele está no mesmo cenário. Interessante que Jesus fala com ele numa cena interessante, onde ele já tinha peixes ali nas brasas, nas fogueiras, e já tinha pães ali, estava com a refeição. E se você voltar alguns capítulos, quando ele traiu a Jesus, a cena era similar. Ele estava com outras pessoas no local onde as pessoas estavam ali se confraternizando, tinha refeição, tinha peixe, tinha pão. Mas ali foi a cena da traição. Pouco tempo depois, Jesus aparece para ele numa cena similar ao primeiro encontro, numa cena similar ao chamado, ao primeiro chamado, numa cena similar ao momento da traição. O que eu aprendo aqui? Por mais óbvio que pareça, para mim é uma verdade extremamente poderosa. Jesus estava falando para Pedro, e Jesus está falando para você, que o nosso Deus, o Senhor, é Deus de recomeços. Ele é Deus de recomeços. Ele é especialista em começar algo novo. Eis que faço coisa nova. Porventura não percebeis, porque a natureza humana custa a entender, a perceber. O nosso Deus é Deus de recomeços. Ele volta para a cena do chamado e diz a Pedro, e dá oportunidade a Pedro para se redimir com ele, para declarar o seu amor, a mesma quantidade de vezes que ele havia traído, dizendo para Pedro:
Pedro, o chamado continua o mesmo. A Bíblia nos ensina que o dom de Deus é irrevogável, o chamado do Senhor é irrevogável. O chamado continua o mesmo. Eu não te criei para ser um traidor, pelo contrário, eu te criei para ser um pescador de homens. Os seus erros não definem quem você é. Você não é o que o seu erro diz que você é, o que o seu passado diz que você é o que eu criei você para ser, e eu criei você para ser um pescador de homens. No mesmo cenário que ele havia traído, Jesus diz a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas. Interessante que eu costumo compartilhar, e às vezes as pessoas ficam chocadas com isso, a diferença entre Judas e Pedro, porque os dois foram discípulos de Jesus, e os dois traíram, negaram a Jesus, por motivos nojentos, inescrupulosos. Só que um, ao invés de correr para Jesus novamente, ele se pendurou numa árvore e se matou. E a Bíblia nos ensina que o fim dele foi trágico, não só no presente, como no porvir. Porque uma ação como aquela nunca é a resposta. Pedro negou Jesus também. Mas a Bíblia fala que quando ele viu que Jesus estava na praia, ele pulou no mar e foi correndo para os pés de Jesus. Pedro entendia que Jesus não era simplesmente um homem, mas ele era o verbo que se fez carne, ele era o Deus encarnado, ele era a plenitude do amor que jamais desiste de nós. Que mesmo depois de uma noite fria e escura, ele vai estar lá de manhã para nos perdoar. A mensagem do amor do Senhor jamais é um incentivo para o pecado, muito pelo contrário. Pecado te faz mal, é nojento. Pecado é igual uma doença terminal. Você não foi criado para o pecado, você foi criado para ser santo como Deus é santo. O pecado só te faz mal, não tem nenhum benefício. Pode ser prazeroso, a Bíblia fala de um prazer transitório, mas é igual aquela comida estragada que você não sabe que está estragada. Passa momentos ali, instantes, e você já vê o resultado terrível, que pode te levar à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a odiar o pecado. Não só o pecado, mas a simples aparência do pecado tem que te causar repulsa. Isso de modo nenhum é um incentivo para o pecado. A mensagem do amor, da graça de Deus, não é um incentivo para o pecado. Pelo contrário, é um combustível para você vencer o pecado. O que eu quero afirmar para você não é de modo algum incentivar o pecado, pelo contrário, eu quero que você tenha repulsa do pecado. Mas o que eu estou dizendo para você é o que não importa como foi a sua noite, ainda que tenha sido fruto dos seus erros, o amor de Deus por você não diminuiu, pelo contrário, Deus não desiste de você, Deus não se esquece de você, Ele de manhã vai estar lá para te perdoar, para te redimir, para te restaurar, em nome de Jesus.